O Dia dos Finados, ele tem um significado muito importante, porque ele faz a ligação entre a vida e a morte e a vida. Muitas pessoas entendem muito mais como uma celebração aos mortos, mas é uma celebração à vida, porque as pessoas devem pensar no requisito mais importante que alimenta a nossa existência, que é o amor. Amor à família, amor aos filhos, aos netos, aos pais, aos avós, amor aos amigos. Essa irmandade que está se perdendo pelo mundo afora, infelizmente. E é uma tradição antiga, esse culto não aos mortos, mas a visão de rezar pelos mortos. Isso começou ainda no século II, com a Igreja Católica. Naquele tempo, principalmente no ano 1000, a Igreja Católica já estava solidificada como instrumento cristão de difusão das mensagens do próprio Cristo. E era comum, principalmente naquele período, que as pessoas se reunissem e estudassem algum texto lido pelos lectors, que eram os leitores, ou então pelos druidas, que eram aqueles que tinham os ensinamentos jurídicos, ensinamentos da educação, ensinamentos de confissões, e eles visitavam os lares para dar as informações. Como as pessoas eram analfabetas, a vida era pequena, curta, as pessoas que tinham 40 anos, em muitos casos, eram entendidas já como velhas. E eles faziam essa difusão dessa leitura. Primeiro nasceu como dia dedicado aos fiéis mortos, depois Dia dos Mortos, e hoje é visto como Dia dos Finados. E essa visão, ela é fundamental para que também as pessoas entendam a nossa finitude, a nossa pequenez diante do mundo, diante do universo, que muitos se acham mais que tudo, mais que todos. Pessoa, um grãozinho de areia, ele se acha como se fosse o planeta Júpiter, ou então toda a galáxia. É importante ter essa visão para que você se olhe diante de Deus, porque Deus te enxerga também. E hoje em dia, principalmente com esse patrulhamento ideológico nas universidades, em associações, em pessoas divididas, quando alguém fala em Deus, ou fala em religião, ou fala em cristianismo, é como se fosse uma coisa terrível de outro mundo. E as pessoas acabam se apequenando, não tem coragem. A coragem é muito mais importante, porque haverá um momento entre esses crentes e não crentes, eles estarão como nós estaremos diante do fim. E quando a gente percebe que a nossa vida é pequena, que a nossa vida tem um fim terreno, a gente também volta a pensar que é hora de orar pelos mortos, rezar pelos mortos, rezar pela vida. Porque, ao contrário, nós vamos nos achar eternos aqui na terra, vamos continuar a ser policialesco, vamos continuar a oprimir, vamos continuar a utilizar o desamor como arma existencial. Assim como no passado, as pessoas se reuniam para rezar por aqueles pelos quais ninguém rezava, hoje é o momento de a gente também reunir e rezar por nós mesmos, pelos outros e por uma vida digna, pensando que a morte não é um fim. O útero e o túmulo, eles apenas encerram a passagem, mas se a gente tem fé, nós saberemos que vamos seguir e haverá sempre alguém rezando por nós e pedindo a proteção de Deus. Que a paz seja verdadeira nesse sentido, de que nós somos pequenos, mas Deus é grande.